de fiscalização, já entra a maior quantidade de agrotóxico do mundo para envenenar a comida das pessoas. E entra aqui no Brasil. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. E quem teria a obrigação de não deixar isso entrar? A aduana, tá certo? A Anvisa teria também a obrigação de não permitir, porque boa parte desses agrotóxicos são proibidos no mundo todo. Então o papel do servidor público é um papel cobiçadíssimo pela iniciativa privada. E nós não temos como enfrentar essa luta só com as carreiras de Estado. O que foi o fim da estabilidade para o conjunto dos servidores e a criação dessas carreiras de Estado, que para sermos bem sérios, hoje nós auditores estamos fora dela. Fora, porque conseguimos encaminhar um projeto que está lá dentro do Congresso, mas que não anda. Então quem está lá? A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a diplomacia, mas nós só queremos nos chamar e somos de fato. Mas todos os servidores públicos estavam juntos antes. Mas um governo que precisa fazer coisas que a maioria não vai aceitar, a primeira coisa que ele faz é dividir. Que foi isso que a reforma de Estado lá no governo Fernando Henrique fez, dividiu os servidores. E como disse o Ítalo aqui, hoje é uma disputa entre os servidores. A divisão é de tal forma que hoje existem 2 sindicatos para representar os professores universitários. O Andes, que está em greve quase no país todo, tá certo? Por quê? Porque, entre outras coisas, que é de faz de conta, inventaram que os professores agora, eles têm que escrever uma quantidade infinita de artigos. E o que é que dá isso? Invenção. Tem na Carta Capital da última semana, o Thomas Júnior, que ele está escrevendo uma coisa. Eu não sei falar inglês, aí vocês me corrijam. A fast ciência, aquela dos fast food, que não é ciência e que não é nada. É aquela coisa mal feita, mas para contar índices, números, como eu acho que é as metas impostas para nós, para você não conseguir fazer o trabalho como tem que ser feito. Isso interessa a quem? A quem não quer que o trabalho seja feito como tem que ser feito. Então, gente, eu acho que a gente precisa pensar muito. A gente não pode apostar na mesma lógica do governo, divisão, entendeu? Então, assim, aquela reforma de Estado foi o primeiro grande golpe no serviço público. Ontem, lá nesse evento que nós estivemos, o que a gente ouviu de denúncia de assédio moral contra servidor público, o hospital universitário que está sendo privatizado, Walter Cantídio, pessoas terceirizadas que não conhecem o trabalho, entendeu? Aqui na Prefeitura de Fortaleza, várias denúncias gravíssimas de terceirização. Quem ganha com isso? E eu disse uma coisa lá que eu gostaria de dizer aqui para vocês. Hoje, nós não somos mais seres humanos, nós fomos transformados em recursos humanos, entendeu? Nós somos recursos, a natureza é recurso. Eu posso destruir a natureza porque ela é só recurso natural. Tudo é para ser usado e tudo é para ser devastado, entendeu? Então, assim, eu acho que esse período que nós estamos vivendo é um período extremamente grave. E eu imagino que se a saída dessa crise for uma saída dentro desse modelo, em pouco tempo nós poderemos estar assistindo uma coisa que assustou a civilização anterior, as pessoas que viveram, que é o nazismo e o fascismo, que ele está simplesmente ganhando corpo na Itália, na Espanha, na Grécia. Por quê? Porque a miséria faz isso. Se eu tenho que disputar comida, o outro que está do meu lado é meu inimigo. É meu inimigo porque se ele comer, eu não vou comer. Tá certo? E isso nós já estamos começando a viver, gente. Então a nossa luta, ela tem que ter uma dimensão muito maior. Nós não vamos conseguir parar esse modelo que vai levar ao desastre com uma luta pontual, com uma luta onde cada um quer ganhar o maior aumento possível. Hoje, eu digo para vocês com toda honestidade,
honestidade. A luta que a gente teria condição, e a maior condição de fazer, era uma luta para ter cumprida a nossa Constituição, a revisão que existia antes da reforma do Estado. Existia e era cumprida. Depois dessa reforma do Estado, nem a revisão anual existe. Ah, está na Constituição, mas não é obrigada. Como? E o governo não é obrigado, ele jura com a mão na Constituição e não é obrigado a cumprir a Constituição? Não existe isso. Então, assim, o que eu acho é, olha, como é que eu vivo numa democracia, tá certo? E nós estamos num período extremamente grave, que precisamos fazer um movimento e a direção nacional dispensa a plenária, começa o movimento e depois vai ver o que dá. Não tem condição, gente. Isso é um absurdo. Um país com todas as diferenças que a gente conhece, que tem, era necessário que você pegasse pessoas de cada localidade, com os problemas daquela localidade, juntasse essas pessoas e construísse um movimento que tivesse significado para o conjunto da categoria, que fosse viável para o conjunto da categoria. Eu, particularmente, me preocupo muitíssimo com essa operação padrão. Na aduana, na hora em que falam em tirar a aduana da Receita, na hora que vamos ter um evento internacional no Brasil, porque o governo vai justificar isso, vai botar no jornal e todo mundo vai dar razão. Não, porque os baderneiros aí estão fazendo confusão e a aduana é melhor mesmo no Ministério da Indústria e Comércio. Isso é grave, minha gente. Essa coisa tem que ser muito bem pensada. Nós não somos o 29 de fevereiro, não. Nós somos servidores públicos. Nós temos que fazer as coisas e pensar em quais possíveis consequências esses atos trarão. Nós não podemos, assim, simplesmente arriscar tudo, arriscar que a Receita perca a aduana, que ainda é o mínimo de garantia de não deixar entrar droga, arma, lixo tóxico e muitas outras coisas. Eu, sinceramente, acho, gente, que a gente está precisando, sabe, de calma, de colocar de lado as vaidades. Se eu sou presidente, eu mando. Não é assim. Você é presidente para organizar as coisas e não para mandar sozinho. Isso não existe. Por que é que existem os fóruns democráticos e esses fóruns democráticos não funcionam? Não funcionam. Ah, porque o dinheiro está pouco. Não, tem dinheiro no fundo de mobilização, tem dinheiro em vários fundos. Por que não chama a plenária, como se chamava antes, as pessoas do DRJ, que tem uma sistemática de trabalho, as pessoas da fiscalização, que tem outra, as pessoas do CEOT, que não pode estar com o trabalho na mão, não vai poder devolver, porque vai assinar ponto. E aí? E se houver uma homologação tácita, como é que a gente protege esse colega? O colega vai para a corregedoria, como já foi no passado? Não tem como, gente. Nós estamos colocando em risco a segurança dos colegas. Nós já vimos isso e eu quero dizer para vocês que eu sofri muitíssimo. Os colegas ficam totalmente estressados, a corregedoria em cima, e nós entramos na justiça, só para vocês terem uma ideia. E graças a Deus conseguimos reverter e jogar que a delegada e o superintendente da época praticaram improbidade administrativa, porque jogaram para a corregedoria um assunto que não era dela. E essas pessoas pediram para o sindicato conseguir advogado. Eu disse, não, porque o que vocês fizeram foi contra as pessoas e contra o sindicato. Não tem condição de ter advogado para agir contra os interesses dos sindicalizados, tem? Não tem. Então, assim, gente, eu acho que está uma hora muito séria, muito grave, e que a gente precisa pensar. Pensar sem vaidade, pensar no conjunto da categoria.